E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria primeiramente avisar vocês que agora os vídeos vão ficar com áudio da hora, porque eu tô com o microfone novo. Inclusive, eu espero que ele esteja gravando bem, né? Mas enfim, vamos pro que interessa, rapaziada. Vamos primeiro falar aqui sobre os 3 tópicos do vídeo de hoje. Os 3 tópicos serão Breno Bidon no Arsenal. O Arsenal tá querendo todo mundo do Corinthians, tá querendo virar um Corinthians 2.0. Vou falar disso hoje. Vou falar um pouquinho sobre o que falta para Jesse Lingard ser apresentado pelo Coringão. Os detalhes burocráticos, a inscrição dele no bid ainda falta, vocês vão descobrir hoje. E eu vou falar um pouquinho também sobre a manhã desta quinta-feira, qual o Corinthians treinou, vieram alguns jogadores para acrescentar o elenco, o Lingard apareceu no CT e algumas baixas também aconteceram. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o Breno Bidon, o caso dele. O caso dele, cara, já é antigo. Muita gente prestava atenção no Bidon, a rapaziada já falava muito bem dele há muito tempo. Só que eu, pelo menos, era um dos que falava que ele era muito franzino, que ele era um jogador que ele pegava e ele não conseguia aguentar o tranco. A rapaziada ia pra cima dele e ele simplesmente aceitava, ele simplesmente caía, ele era frangolino, como eu posso dizer assim. Mas, hoje em dia, desde a última partida do ano, final da Copa do Brasil, diante do Vasco, pra cá, ele se tornou um jogador mais parrudo, não sei se é por causa da idade, se tá lá no alto, né, o auge dele, assim, físico, tá acontecendo e vem a evoluir, mas ele tem sido um jogador muito forte, um jogador que não é muito veloz, mas ele compensa isso com passes muito precisos, ele consegue tanto fazer o meio campo, quanto fazer a primeira volância, a segunda volância, e quando ele quer jogar, ele tem rendido muito bem. O jogo contra o São Paulo é um exemplo perfeito. Ele muda o meio campo, teve um jogo que ele fez embaixadinha lá, muda o meio campo, é ele que faz o gol com a assistência do Pedro Raul, assistência culposa quando não há intenção de dar assistência. Ele tem jogado muito bem e eu não gostaria que ele fosse vendido, porém, eu não sou ninguém dentro do Corinthians e a rapaziada lá de dentro tá com a cabeça de que meio do ano vai chegar muito assédio de propostas da Europa pelo moleque, e ele diz que ele tem o sonho de sair para a Europa, ele tem o sonho europeu de jogar por lá no momento certo. Ele não cava uma liberação, mas é claro que o desejo existe, e o desejo que pintou no momento foi o do Arsenal. O Arsenal sonda o atleta e pretende mandar uma proposta de 20,8 milhões de euros, libras, pelo jogador, porque da última vez eu falei euros e me senti um idiota, é libras. Isso equivaleria a 146 milhões de reais na cotação atual, e o que eu penso sobre isso? Eu penso que o Breno Bidon não devia sair no meio do ano, porque por mais que ele esteja jogando há muitos anos, eu já acho que ele está mais pronto que o André, não acho que nenhum deles está pronto para a Europa, mas acho que ele está mais pronto que o André para desempenhar no futebol europeu. Porém, eu acho que se ele ficasse no ano todo, ele poderia se consolidar como um grande jogador do Corinthians, não sei se ídolo, mas por ser filho do Terrão, ele poderia se consolidar como um grandíssimo jogador, até porque ele tem rendido muito bem, ele rendeu muito bem nas 3 finais que ele jogou, e ele é um jogador muito seguro, ele é um atleta muito bom, gosto muito dele, só que se ele sair agora, é capaz, no meio do ano, é capaz dele ficar rodando lá, porque o estilo dele de jogo é um estilo interessante, mas ele não iria para ser titular do Arsenal, evidentemente, ele iria para compor o elenco, até porque o Arsenal tem opções muito interessantes, o Havertz é uma delas, na posição dele, tudo bem que ele joga bastante de atacante, e ele se lesiona com uma certa frequência, mas o Havertz fez gol em final de Mundial, final de Champions, ele é um ótimo jogador. E eu acho que o Breno Bidon devia ficar esse ano, tanto pela consolidação no Corinthians, quanto pelo amadurecimento dele como jogador. Esse moleque desfila em campo aqui no Brasil, e ele precisa continuar se provando para, quem sabe, no fim do ano ser vendido ele e o André, que é inevitável. Na minha opinião, eu venderia os dois, mas não venderia nem o Hugo Souza, nem o Mateuzinho, eu manteria eles. Porque a nossa linha defensiva, ela tem que ser mantida. O Corinthians precisa dessa linha defensiva para se manter bem nos campeonatos, porque se o ataque não resolve, pelo menos a gente consegue arrancar um empatezinho ali na bacia das almas. Meio campo a gente sempre consegue repor. O Zakaria Labiat tá aí, o Lingard tá aí, jogadores mais velhos, mas que a curto prazo, 1, 2 anos, podem vir a render. E eu acredito que o Corinthians deveria segurar, mostrar poder no mercado e falar, eu não vou vender o moleque agora, eu vou vender o moleque só quando tiver que vender, no fim do ano, com uma proposta vantajosa para o clube.
Se eu acho que 20 milhões de euros é uma proposta, sim, eu acho que 20 milhões de euros é uma puta proposta. E eu acredito que eu venderia ele, se fosse o caso, no fim do ano, não no meio dele. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Lingard. Vamos falar por que ele ainda não pode ser anunciado e nem estrear pelo Corinthians. Rapaziada, primeiramente eu vou falar aqui para vocês que eu vou dar uma boa resumida nessa parte do Lingard. Por quê? Porque é muita partezinha burocrática, muita partezinha chata, da qual eu não entendo. Então quem quiser ler, eu vou estar deixando a matéria aqui na descrição para vocês darem uma lida, para vocês entenderem melhor o que quiser. E eu vou dar uma resumida, porque primeiro eu não entendo do assunto, tanto que quando eu fiz a notícia do Malcolm, eu cobri no Shorts a notícia do Malcolm, eu errei um negócio absurdo e básico sobre os conflitos que estão tendo dos Estados Unidos e, logicamente, fui esculachado por causa disso, normal. Como eu não entendo muito, eu vou falar o que eu sei. Eu vou começar por agora falando que o que falta para ele vir são alguns detalhes burocráticos. Quais seriam esses? O Lingard, ele precisa ter um visto de estrangeiro específico, para ele ter autorização para trabalhar aqui no Brasil, que seria isso. Se você quiser tirar o visto para... Porque eu conheço gente que foi morar nos Estados Unidos e, cara, é uma burocracia do caraca para você ir morar lá. Você tem que fazer entrevista, você tem que ter o seu visto aprovado, é uma coisa do caraca. E isso deve estar acontecendo com o Lingard. Ele tem que ter o visto para atuar aqui no Brasil e ele está tentando fazer juntamente com o Corinthians o mais rápido possível. Tanto que ele nem foi inscrito no BID ainda e ele não tem previsão de estreia. Quando ele for apresentado, quando ele tiver o nome inscrito no BID, tiver a coletiva dele, aí sim. Se bem que os jogadores, alguns, como o Caio César e o Alan, fizeram a coletiva depois. O Zaccaria Labiá fez anos de estrear. Mas vai de jogador para jogador, eu acredito que o Lingard venha a estrear só depois de fazer a coletiva e tudo mais. É um nome que, por mais que seja um pouquinho menos badalado, é um nome que gera muita expectativa, e não a mesma expectativa do Memphis, porque o Memphis veio em outro período do Corinthians, mas eu acredito que seja uma boa expectativa. E vamos ver, porque ele, já puxando do ponto do terceiro tópico, do qual eu vou falar um pouquinho sobre o CT e sobre como é que foi o treino da manhã dessa quinta-feira, o Lingard participou dos treinos com a rapaziada. Pô, rapaziada, que bacana, do absoluto nada, eu estava editando vídeo e do nada o microfone parou de gravar. Então vamos pro final, vamos pra última parte aí, né? Gente, seguinte, o que eu tava tentando falar pra vocês era que o Lingard apareceu no centro de treinamentos do Corinthians. Ele apareceu lá bonitinho treinando com bola já, e agora ele já iniciou essas partes preparativas. Falta só todo o restante que eu falei, a parte burocrática para ele atuar no Brasil, todos os vistos dele, tudo mais, ele ser inscrito no BID, mas essa parte aí já tá feita. E agora vou falar um pouco para vocês sobre o treino dessa quinta-feira, e o treino foi o seguinte: a rapaziada treinou com bola, os que conseguiram voltar foram Caio César e o Roberto, graças a Deus, nosso Wolverine da Fiel voltou, então eu espero que eles estejam se recuperando bem aí pro dia 11, provavelmente eles vão ser titulares. Já dois que não foram são o Alan e o Ranieri, provavelmente estão com alguma lesãozinha, eles não apareceram em campo, então provavelmente eles vão treinar em outra prioridade, mas eu imagino que o Corinthians vá com a escalação máxima, o time titular diante do Curitiba, até com algumas mudanças. Talvez o Zaccaria estreie no time, talvez ele entre no segundo tempo, vamos ver como é que vai ser. O Lingard não vai chegar jogando, mas o Depay e o Roberto, todos devem jogar. Bom, gente, é basicamente isso. Eu espero que o Corinthians treine bem durante essa semana, treine bem segunda e terça, e que quarta-feira o Corinthians ganhe o jogo contra o Curitiba, que nós não tenhamos nenhuma baixa mais grave, porque a gente já estava com muitas lesões, e eu espero que nenhuma lesão muito grande aconteça. Se vocês puderem me dizer o que vocês acharam do formato do vídeo de hoje, com o microfoninho, se vocês puderem me falar o que vocês acharam, se vocês acharam legal, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like de vocês, eu agradeceria demais. Tamo junto, vai Corinthians, e é isso. Com esse microfone aqui eu vou gravar alguns outros formatos para vocês, espero que vocês gostem, e é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, grande abraço, boa semana, e vamos por mais aí. Fiquem de olho nos shorts, vai rolar bastante coisa ainda hoje.